Agora nós vamos discutir a imunidade humoral. A imunidade humoral, ela é devida a proteínas solúveis que já existem na nossa corrente sanguínea. Então, a gente vai pensar nos anticorpos, que a gente vai usar como abreviação A maiúsculo e C minúsculo. Esses anticorpos também são chamados, o nome técnico deles, na verdade, é imunoglobulinas, são proteínas globulares. E para fazer a abreviação de imunoglobulina, a gente vai usar também I maiúsculo, G minúsculo. Isso é uma regra, tá? Isso não fui eu que inventei. Esses anticorpos, ou imunoglobulinas, são produzidos pelos linfócitos B em algumas condições. Vamos entender quais são elas. Então, inicialmente, vamos entender como funciona a membrana. Quais são os marcadores de membrana de superfície apresentados pelos nossos linfócitos B? Esses linfócitos B, nós temos que nos lembrar que eles são produzidos e maturados na medula óssea, certo? Então, eles começam a produção na medula, eles vão sofrer uma seleção que vai, então, fazer com que apenas os linfócitos B que apresentem receptor de membrana compatível sobrevivam, né? E a gente vê, isso acontece tudo dentro da medula. A gente vê, então, que esses linfócitos B, eles apresentam alguns marcadores importantes e a gente tem que lembrar quais são. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vê aqui, ó. Quem é esse, né? Que eu acabei de circular. É o nosso BCR. Quem é o BCR? É o receptor de célula B, ou seja, é o receptor inicial que todo linfócito B tem, certo? Esse BCR, geralmente, ele é um IgD. O que é isso? É uma imunoglobulina D. Nós vamos falar melhor dela daqui a pouquinho, tá? Outro marcador de superfície importante que nós temos que ver aqui, o MHC de classe 2. Por que os linfócitos B têm MHC de classe 2? Porque eles são células apresentadoras de antígeno, certo? Além do MHC de classe 2, que torna ele uma célula especial, eles também têm MHC de classe 1, porque afinal de contas, eles são células nucleadas, tá? Como é que esses linfócitos B podem ser ativados? Esses linfócitos B podem ser ativados diretamente por antígenos solúveis presentes nos tecidos, certo? Ou eles podem ser ativados após interagirem com macrófagos e linfócitos T. Essa interação com os macrófagos e os linfócitos T pode ser uma interação física ou química, apenas através das citocinas. Tudo bem? Então, vamos agora falar dessa ativação dos linfócitos B. Quando eu falo, então, das citocinas, a gente vai pensar nas citocinas secretadas por linfócitos T, tá? Essas citocinas vão fazer o quê? Vão modificar, vão rearranjar o DNA do linfócito B para quê? Para que ele possa produzir todos os anticorpos diferentes que ele tem que fazer essa produção. Essa mudança, esse rearranjo do DNA, ele é feito para fazer o que a gente fala de troca de classe. E nos livros em português, vocês também encontram como switch, certo? Essa palavra aqui, ó. Na verdade, também quer dizer troca. E aí, o que vai acontecer? A partir dessa troca de classes, a gente vai ver, então, que existem 5 classes de anticorpos diferentes e cada uma delas tem uma função específica, certo? Então, vamos começar. Os linfócitos B virgens, ou seja, o linfócito B, que ele já está maduro para atuar, porém ele ainda não foi ativado, ele expressa na superfície dele, como BCR, o IgD. Então, vocês podem marcar que o IgD é um marcador de membrana de linfócitos B virgens, ou seja, não ativados, certo?
Nós também temos, então, a partir do momento que esse linfócito B ele é ativado, ele passa a expressar IgM, tudo bem? Que é o primeiro anticorpo que é produzido e secretado em resposta a um antígeno. Então, inicialmente, o linfócito B virgem tinha o quê? IgD. Ele foi ativado, ele não é mais virgem agora. E ele passa a produzir IgM. Tudo bem? E aí, dependendo das citocinas que os linfócitos T vão secretar, você vai ter a troca desse IgM por outro tipo, outra classe de anticorpo. Essa classe de anticorpo a gente vai chamar de isótipo. A gente vai falar melhor daqui a pouquinho sobre os isótipos, tá? O importante é eu consigo mudar do IgM para IgG, IgA ou IgE. Depende de quem, então? De qual citocina o linfócito T secretou, certo? Como isso é possível? No genoma do linfócito B, ele consegue trocar a classe de anticorpo, mantendo a especificidade para o antígeno. Então, vou dar um exemplo. Faz de conta que agora, neste momento, eu acabei de me infectar com coronavírus. Os meus linfócitos B eram virgens, eles expressavam IgD. Devido à presença do coronavírus, eles vão ser ativados e eles vão começar, a expressar IgM anti-coronavírus, certo? Porque a infecção é recente. Depois de um tempo, esse IgM vai ser substituído por uma outra classe de anticorpos, no caso IgG, que mostra que eu tive contato há alguns dias atrás. Então, o que vai acontecer? Se o linfócito B começar a produzir IgG anti-coronavírus, eu sei, então, que eu tive contato com esse coronavírus há alguns dias atrás, tá? Tudo isso é possível devido à recombinação somática, que acontece no DNA do linfócito B, que faz com que ele tenha alteração de classe, mas mantenha a especificidade para um determinado antígeno. Isso é extremamente importante. Então, vamos lá. O que acontece? Nessa imagem, mostra direitinho o que pode acontecer em relação à apresentação antigênica. Então, vejam, ó. Aqui, ó, o linfócito B reconheceu o antígeno, certo? Aí ele foi ativado e está fazendo a apresentação do antígeno para o linfócito TH2. Ao acontecer a apresentação do antígeno para o linfócito TH2, esse linfócito TH2 se torna ativado, porque ele não era, certo? E aí, ele começa a produzir um monte de citocinas. Aqui nessa figura a gente vê, ó, IL4, IL5 e IL6. Essas citocinas vão atuar sobre esse linfócito B, fazendo o quê? Primeiro, esses linfócitos B vão fazer muita mitose, eles vão fazer proliferação. Por quê? Porque eles sabem que é um antígeno, eles são capazes de produzir anticorpos. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Parte dessas células, que são todas iguais, são clones, certo? Que foram produzidos a partir desse linfócito B, vão se transformar em células de memória. O que é uma célula de memória? É uma célula que vai voltar a atuar quando for necessário. Então, por exemplo, vou ver de novo aquele mesmo antígeno. Eu já estou preparada, eu não preciso fazer uma resposta completa. Essa célula de memória, ela só é ativada rapidamente e começa a produzir anticorpos. Além disso, parte desses linfócitos que foram reproduzidos, o que acontece? Eles se transformam em plasmócitos. Quem são os plasmócitos? Que aqui aparece na figura como célula plasmática. Marquem no caderno, plasmócitos. Esses plasmócitos são o quê? São linfócitos B, secretores de anticorpos. E aí aqui a gente vê no desenho, ó, a estrutura do anticorpo é um Y, tá? Aí vamos ver aqui o que acontece então.
Como que acontece essa troca de isótipo? Ó, o linfócito B estava aqui, ele já apresentava o IgM. O IgM está aqui, ó, na superfície D, certo? Na superfície do linfócito B, esse IgM é um monômero. O que é um monômero? Uma molécula só, ele fica estável. Se ele precisar secretar o IgM, esse IgM é um pentâmero. O que é um pentâmero? Vejam aqui, ó. Eu tenho uma molécula, 2, 3, 4, 5. Então, o IgM, para ficar estável quando ele é secretado, ele acaba se transformando em um pentâmero. Tudo bem? Eu vou precisar de 5 moléculas básicas para formar uma estrutura maior que fica estável na circulação sanguínea. E aí, o que a gente vê? Esse linfócito B, que era capaz de produzir IgM, se ele quisesse secretar, e que tinha IgM na membrana, ele vai entrar em contato aqui, ó, com o linfócito T auxiliar, que é o quê? Um TH. Lembra? Auxiliar, helper, H, mesma coisa. Essa interação vai fazer com que os linfócitos T passem a produzir citocinas. As citocinas aparecem aqui, ó, que vão ativar esse linfócito B. E a gente vê aqui, ó, se a citocina secretada for interferon gama, o que vai acontecer? O meu linfócito B vai produzir e secretar IgG. Qual IgG? IgG 1 e 3. Se a citocina secretada for IL-4, o meu linfócito B vai começar a produzir e secretar, temos aqui, ó, o IgG4 ou IgE, certo? E se a gente vê que esse linfócito B estiver em mucosas, certo? Ele vai ser estimulado por algumas citocinas específicas e vai começar a produzir IgA, certo? Então, a gente sabia que tinham 2 tipos de anticorpos, IgD e IgM. Agora, a gente já sabe que existe o IgD, que fica na superfície, né, dos linfócitos B virgens, IgM, que é o primeiro a ser produzido, certo? E que fica na superfície da célula do linfócito B depois que ele é ativado. E a gente sabe que tem IgG, IgE e IgA. Então, agora a gente vai começar a entender um pouco melhor as características desses anticorpos, tá? Então, vamos olhar aqui de novo. Olha que bonitinho, ó. Na imunidade humoral, o que acontece? Eu tenho um micro-organismo extracelular que ele é reconhecido pelo linfócito B. O que esse linfócito B vai produzir vai produzir anticorpos. Esses anticorpos vão fazer o quê? Eles vão se ligar ao micro-organismo. Essa ligação, ela tem uma série de efeitos. O que ela faz, por exemplo? Ela facilita a fagocitose e a identificação desse micro-organismo agressor. A ligação do anticorpo a esse micro-organismo também facilita a deposição do sistema complemento, o início, né, da cascata, a ativação da cascata do complemento, e, consequentemente, você leva a eliminação extracelular desse micro-organismo. Por quê? Porque você vai ter a formação de poros na membrana, certo? Então, qual é a função dessa imunidade humoral? O objetivo dela é bloquear infecções e eliminar esses micro-organismos extracelulares. Tudo bem? Então, vamos falar agora um pouquinho melhor da estrutura da imunoglobulina, para a gente entender essas classes, o que elas fazem, em que condições elas vão estar presentes. Então, as imunoglobulinas são proteínas globulares que apresentam receptores específicos para o antígeno que estimulou sua síntese. Então, vamos olhar, ó, a estrutura deles, né?
é um Y. Como é que você sabe isso? Existe uma forma de você fazer um tipo de radiografia bem específico, chama cristalografia da estrutura de proteínas. Isso foi provado cientificamente, tá? Então, vamos olhar aqui a estrutura da imunoglobulina. Ela apresenta, então, ó, duas cadeias pesadas, que são as compridas, as que estão em verde aqui, ó, certo? Essa, ó, verde, por um verde mais escuro, né? Essa e essa, tá? E apresentam duas cadeias leves, que a gente vê as menorzinhas aqui, ó, na lateral, tá? Além disso, a gente vê que o nosso anticorpo tem dois lugares, dois sítios de ligação ao antígeno. A gente chama de FAB. Então, olha aqui, ó, que legal. A gente vê, ó, o anticorpo aqui em azulzinho, certo? E o sítio de ligação ao antígeno. E o antígeno ligando aqui inteiro, ó, com o epítopo especificamente se ligando aqui no nosso anticorpo. Tudo bem? Para entender como que funcionava a estrutura dos anticorpos, quando eles foram descobertos, os cientistas tentaram quebrar essa molécula de várias formas diferentes para entender como ela se comportaria em presença de enzimas. Tudo bem? Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui, do lado esquerdo, na letra A, a gente percebe, então, que para fazer a quebra enzimática foi usada a papaína. Então, eu coloquei o meu anticorpo numa suspensão e adicionei papaína, certo? E o que aconteceu? A papaína degradou o anticorpo, gerou vários pedaços e todos eles não funcionais. Então, o que a gente vê? Tem duas porções FAB e uma porção FC. Mas com essa quebra enzimática realizada dessa forma, você não tem função, não serve para nada o anticorpo ser quebrado dessa forma. Por outro lado, o que fizeram? Usaram outra enzima, pepsina. Quando usaram a pepsina, o que acabaram percebendo? Que a quebra da estrutura desses anticorpos acontecia de tal forma em que a porção FC era destruída, porém a porção FAB ficava íntegra e funcional. Isso é muito importante para a gente, porque é assim que a gente produz, por exemplo, soro antiofídico a partir de anticorpos extraídos de cavalos. Então, isso é muito interessante, tá? Porque a degradação feita pela pepsina permite a estabilidade das duas porções FAB, e aí, mesmo o anticorpo não estando íntegro, ele continua apresentando, essa fração que sobra, continua apresentando função. E é assim que a gente faz a produção do soro antiofídico. E aí vamos falar do que eu falei para vocês. Calma que a gente vai falar sobre isso. Isótipos, alótipos e idiótipos, tá? Para falar sobre eles, para entender bem o que eles significam, a gente vai olhar aqui essa figurinha. Tudo bem? Então, vamos olhar. Primeiro, ó, esses três primeiros anticorpos que a gente vê são todos do mesmo indivíduo, são da Sherry. Esse último anticorpo, ele é do John. Primeira coisa que a gente tem que notar, tá? Para entender o desenho. Aí, a partir disso, a gente vai começar a olhar o desenho. Então, vejam, aqui. O primeiro anticorpo é um IgE, produzido por quem? Pela Sherry. O segundo anticorpo é um IgG contra o antígeno A. Quem produziu esse anticorpo? A Sherry ainda. Tudo bem? Vamos continuar entendendo o desenho. Agora a gente vê um anticorpo IgG contra o antígeno B.
Quem produziu esse anticorpo IgG contra antígeno B? A Sherry ainda. Finalmente, nós temos aqui o anticorpo do John, tá? Que é o quê? Um anticorpo IgG contra o antígeno B. Tudo bem? Agora que a gente já sabe quem produziu o anticorpo e quem esse anticorpo é, a gente vai começar a comparar esses anticorpos para descobrir o que são isótipos, alótipos e idiótipos. Tudo bem? Então, vamos começar. Então, ó, se eu comparar o IgE com o IgG contra o antígeno A, estou comparando esses dois. Eles são considerados isótipos. Então, vamos entender o que são isótipos. Então, vamos lá. Isótipos são anticorpos produzidos pelo mesmo indivíduo que são de classes diferentes. Então, quando eu olho para o meu desenho, eu vejo, ó, os dois foram produzidos pela Sherry, só que aqui é um IgE e aqui é um IgG contra o antígeno A. Tudo bem? Então, isso é um isótipo. São anticorpos produzidos pelo mesmo indivíduo que apresentam classes diferentes. O que muda quando a gente olha? Vejam, a cadeia pesada. Vocês estão vendo aqui, ó. A cadeia pesada aqui é verde clarinha, aqui é verde escuro. É essa a diferença que a gente tem. Vamos agora comparar o anticorpo número 2, aqui, ó, com o anticorpo número 3, da Sherry. Vou numerar todos para ficar mais fácil de entender. Então, ó, agora eu estou comparando o anticorpo número 2 da Sherry com o anticorpo número 3 da Sherry. Os dois são da mesma pessoa. Vamos olhar qual que é a diferença agora, ó. O anticorpo número 2 é um anticorpo IgG contra o antígeno A, certo? O anticorpo número 3 também foi produzido pela Sherry, mas ele é um IgG contra o antígeno B. E aí, o que acontece? Os anticorpos 2 e 3 são considerados idiótipos. Então, vamos lá. Quem são os idiótipos? São anticorpos produzidos pelo mesmo indivíduo que apresentam a mesma classe, porém foram produzidos em resposta a antígenos diferentes. E aí, o que acontece? Por serem produzidos em resposta a antígenos diferentes, eles apresentam porção FAB diferente, tá? Então, o que acontece? É o mesmo indivíduo, é a mesma classe, então a cadeia pesada é igual. O que muda é aqui, ó, a porção FAB. Aqui é contra o antígeno A, o anticorpo 2, e no anticorpo 3 é contra o antígeno B. Então, vamos de novo. Quem são os idiótipos? Idiótipos são anticorpos produzidos pelo mesmo indivíduo que são da mesma classe, mas foram produzidos em resposta a antígenos diferentes, certo? Finalmente, a gente tem que descobrir quem são os alótipos. Para descobrir quem são os alótipos, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar o anticorpo número 3, que foi produzido pela Sherry, com o anticorpo número 4, produzido pelo John. Então, vamos olhar aqui, ó. O número 3, ele é um IgG contra antígeno B. O número 4 também é um IgG produzido contra o antígeno B.
Qual é a diferença entre eles, basicamente? É quem produziu. Então, vamos marcar agora. Halótipos. Halótipos são anticorpos produzidos por indivíduos diferentes em resposta ao mesmo antígeno e que apresentam a mesma classe. Então, vamos observar aqui na figura, ó. Os dois têm a mesma classe, por quê? Porque a cadeia pesada é igual. Aqui, ó, a ligação ao antígeno também é igual. O que muda, basicamente, neles? O que muda neles é um pedacinho do anticorpo que fala que quem está produzido é um indivíduo diferente. Então, de novo, halótipos são anticorpos da mesma classe, produzidos em resposta ao mesmo antígeno, mas por indivíduos diferentes, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu já tive catapora e eu já tive rubéola, certo? Então, eu tenho anticorpos idiótipos contra rubéola e catapora. Eu sou o mesmo indivíduo, certo? Algum de vocês pode ter tido catapora ou rubéola. Aí o meu anticorpo em relação ao de vocês é um halótipo, porque é um indivíduo diferente que está marcando. E outra coisa importante, eu já tive catapora e rubéola e eu sou alérgica a fungo. Então, eu vou ter o IgE contra o fungo, certo? E vou ter o IgG, por exemplo, contra rubéola. Para mim, esses anticorpos são isótipos. Tudo bem? Isso é possível por quê, né? Porque nós temos polimorfismo. O que significa isso? Essa estrutura pode mudar, porque a gente tem, então, esses isótipos, halótipos e idiótipos. Aqui eu coloquei de uma outra forma, que é a forma que vocês acabam encontrando nos livros. Então, vamos lá. Os isótipos são as classes de anticorpos. A gente vai ver que existem 5 classes diferentes, dependendo da cadeia H. Então, a gente tem alfa, gama, mi, delta e epsilon, tá? São letras gregas. Isso vai fazer com que eu tenha o IgA, se for cadeia H, é alfa. Se for cadeia gama, é IgG. Se for cadeia mi, é IgM. Se for cadeia delta, é IgD. E se for cadeia epsilon, é IgE. A gente também tem os halótipos, que apresentam pequenas variações, certo? Devido a diferenças genéticas entre indivíduos da mesma espécie. E a gente tem os idiótipos, que vão, então, ser específicos contra, né, produzidos em resposta a antígenos diferentes. Então, vamos ver um pouquinho da característica a partir de agora de cada uma delas. Então, vamos lá. O IgD, ele tem cadeia pesada delta, tá? Esse GD é um monômero que pode sofrer facilmente degradação proteolítica. Por isso que a gente não encontra ele em altas concentrações no soro. Ele é destruído quando ele se liga, ele se solta do linfócito B, certo? Então, ele é mais encontrado na superfície de linfócitos B e ele funciona como receptor de antígenos, como nós já vimos, e ele é importante para fazer a modulação de linfócitos. As pequenas concentrações que nós encontramos de GD, né, são bem baixas, elas têm relação com a proteção das vias respiratórias superiores contra patógenos, mas é bem pouquinho mesmo que é encontrado. Vamos para o IgM. O anticorpo que é IgM, ele tem uma cadeia pesada Mi, certo? Então, esse IgM, como eu já falei para vocês, se ele estiver ligado na superfície do linfócito B
recém-ativado, ele está em forma de monômero, certo? Mas ao ser secretado, ele forma um pentâmero. Aqui está o pentâmero para vocês verem, ó, certo? Então, 5 subunidades para formar uma estrutura estável. A gente diz que o IgM é um anticorpo marcador de fase aguda. Por quê que a gente tem que falar isso? Porque ele é o primeiro anticorpo produzido em resposta a qualquer tipo de imunógeno para o qual você entra em contato, certo? Então, se a doença é recente, a fase é aguda, o IgM está presente. Outro papel importante que o IgM tem, ele é relacionado à ativação da via clássica do sistema complemento, né? E aí, a gente vê que quando ele se liga na superfície do patógeno, ele vai ativar o sistema complemento. E essa ativação serve para quê? Para fazer a formação daqueles poros ou opsonização, facilitando a destruição desse patógeno. Agora vamos para o IgA. O IgA, ele possui cadeia pesada alfa. Ele pode ser encontrado em 3 formas solúveis que podem estar presentes no sangue. A gente fala em monômeros ou dímeros, certo? E aqui, como dímero, como a gente vê aqui em cima nessa fotinho, ó, ele fica mais estável, ele é mais difícil de ser destruído. Então, é a forma que é mais frequente que a gente pode encontrar. Aonde nós encontramos o IgA além de no sangue? Ele também pode ser encontrado na saliva, no muco. Qual muco? Posso pensar, né, no muco respiratório, por exemplo, o muco intestinal, suor, lágrima, colostro. Quem é o colostro? É o leite materno, tá? E secreção genital, principalmente secreção genital feminina. Por quê? Porque a área de mucosa na mulher é muito maior do que no homem. E esse anticorpo encontrado nessas secreções a gente chama de IgA secretória. Existem subclasses, a gente fala em IgA1 e IgA2, tá? Qual é a função desse IgA? Defesa de mucosas. Então, o que vai acontecer? Geralmente, o IgA é produzido em resposta a antígenos presentes nas nossas mucosas. Quais? Todas, certo? A gente pode pensar, principalmente, que seria o que é mais sensível, a mucosa intestinal, gastrointestinal e respiratória. Além disso, esse IgA ele apresenta atividade bactericida contra bactérias gram-negativas, em presença de lisozima. Vai falar assim, mas onde é que tem lisozima? Os fagócitos têm, certo? Além disso, essa enzima está presente em uma série de mucosas. E também, né, o IgA, ele inibe a penetração de vírus nas células hospedeiras. Então, vejam, é um anticorpo extremamente importante. Nosso próximo anticorpo é o IgE. Esse IgE apresenta a cadeia pesada Epson. Ele é um monômero normalmente encontrado em baixas concentrações no soro. Ele não possui região de dobradiça. E para que serve essa região de dobradiça? Para facilitar o encaixe do anticorpo no antígeno presente na superfície de algum micro-organismo, tá? A gente vê aqui a estrutura desse IgE. Então, se ele não tem aqui, ó, região de dobradiça, significa que ele não tem adaptação para se ligar ao antígeno. Se o antígeno não estiver bem exposto, bem na superfície, ele não se dobra, né, o anticorpo, para conseguir fazer essa ligação. Quais são as funções do IgE? Proteção contra eumintíases, tá? E reações alérgicas. Então, todo mundo que tem alergia, eu posso diagnosticar o paciente, eu consigo descobrir qual é o alérgeno, qual é o imunógeno que está causando alergia no paciente, como? Procurando o IgE, certo?
Então, existe IgE específico para fungo, picada de abelha, alimento, para tudo que vocês podem imaginar. E quando a gente fala em eumintos, a gente está pensando no quê? Nos vermes, certo? Tanto os vermes cilíndricos quanto os vermes chatos. Por que isso acontece? A gente vai ver que esse IgE ele se liga na superfície do verme. Quando isso acontece, mastócitos, basófilos e eosinófilos vão se ligar a essa cadeia pesada do IgE e vão degranular em cima do verme para fazer poros na membrana e assim conseguir destruir este verme. Vamos para a nossa última classe de anticorpos, que é o IgG. O IgG ele apresenta a cadeia pesada gama. Ele é sempre secretado em forma de monômero. A gente vê aqui a estrutura dele, certo? Ele é presente em tecidos não mucosos. Existem 4 subclasses de IgG. Cada uma delas tem uma função diferente. Então, vamos ver aqui, ó. O IgG1 e o IgG3, eles têm eficiência em diversas situações diferentes, funcionam para quase tudo, certo? O IgG2, ele só é ativado por antígenos de alta densidade, e a gente vê aqui que a gente está pensando no quê? Em carboidratos bacterianos. E o IgG4 não apresenta atividade biológica, apesar de poder ser quantificado e detectado na circulação. Quais são as funções desses IgGs, né? Vejam, se vocês olharem as anteriores, são muito pouca coisa, aqui tem bastante. Então, as principais funções do IgG são a ativação do sistema complemento, certo? Para quê? Para eliminar esse imunógeno, né, que apresenta um antígeno. Como que eu vou fazer a eliminação? De novo, quando eu tenho sistema complemento, ou é porque eu faço opsonização, que é uma marcação para fazer a fagocitose, ou é porque a partir do momento em que você tem a ativação do sistema complemento, você tem a formação do complexo de ataque à membrana, e esse complexo de ataque à membrana vai formar poros na membrana desse micro-organismo, levando à sua eliminação. Além disso, o IgG é o responsável pela memória. Quando a gente fala em memória, a gente está pensando em proteção duradoura, ou seja, eu tomei a vacina me protegeu, ela me imunizou, é porque eu produzi IgG, certo? É essa produção de IgG que garante que uma vacina seja protetora. Outra função interessante do IgG, ele é transferido da mãe para o embrião, para o feto, porque isso acontece mais para o final da gestação. Isso para nós é extremamente importante, porque essa transferência vai proteger o feto durante os meses finais da gestação e também vai proteger o recém-nascido por alguns dias. Claro que depois que ele nascer, não vai mais receber o IgG da mãe, ele vai ter que aprender a produzir, tá? Como eu disse para vocês, esse IgG facilita a fagocitose, a apresentação antigênica, e o IgG também apresenta citotoxicidade celular, dependente de anticorpo. Então, para que serve isso? A célula infectada, que apresenta um monte de IgG na sua superfície, ela é reconhecida pelas células natural killers e pelos linfócitos TCD8 e passa a ser destruída. Então, vamos olhar aqui, ó, que bonitinho, ó. Aqui a gente vê o que o IgG é capaz de fazer. Ele está aqui, eu vejo uma célula infectada, o IgG se ligou nela. A partir do momento que ele se liga, as células natural killers, que já estão na circulação, que fazem parte da resposta inata, vão reconhecer esse anticorpo ligado na célula infectada e vão fazer o quê? A destruição dessa célula infectada, certo? Além disso, vamos lá, o anticorpo está aqui, certo? Ele ligou na própria partícula viral. Quando ele liga na própria partícula viral, o que pode acontecer? Pode acontecer virólise, ou seja, a destruição da partícula viral,
na parte externa, ainda sem que ele entre obrigatoriamente dentro de esse vírus entre obrigatoriamente dentro de uma célula, assim como essa ligação dos anticorpos pode fazer o quê? Uma opsonização, fazendo com que essa partícula viral seja fagocitada e aí ela seja destruída. Tudo bem? Então vejam como o IgG é importante, né? Para que ele serve, quais são as funções principais dele. E aí a gente vê um gráfico aqui que mostra para a gente como funciona a produção de anticorpos desde o momento em que você está ainda na barriga da sua mãe. Ou seja, vejam aqui, ó, essa linha preta, esse eixo, mostra pra gente o nascimento. Então, antes dele, aqui, ó, é tudo antes de nascer. Então, a gente está pensando em semanas de gestação. Tudo bem? Aí, depois que tem o eixo aqui preto, é que começa a produção de anticorpos, porque aí eu tô pensando o quê? Após o nascimento. Tudo bem? Então, vejam, ó, o que vocês vão marcar no caderno? Que o IgG é o primeiro anticorpo que um feto apresenta. Importante, esse IgG não é produzido pelo feto. Ele é um IgG que a mãe transfere para o feto durante a gestação. Tudo bem? Esse IgG vai ficar na circulação depois do nascimento por até 30 a 90 dias, dependendo do tipo de IgG, para qual agente infeccioso ele foi produzido, tá? Então vejam, ó, temos aqui a primeira linha, ó. Foi produzido antes da gestação, com mais ou menos 20 semanas começa a passar. Quando chega próximo de nascimento, está no pico de transferência da mãe para o bebê nasce e começa a cair. Por que começa a cair? Porque ele passa a não receber mais o anticorpo materno. Ele vai ter que ele mesmo começar a produzir, certo? Aí, você tem esse mesmo aqui ainda durante a vida fetal, começa a aprender a produção de alguns anticorpos, a gente vê que assim que você nasce, você começa a produzir IgM contra o quê? Tudo que é de estranho que você está vendo. Além disso, o IgM uma hora vai ser substituído pelo IgG. E aí a gente vê que esse bebê ele vai receber IgA pela amamentação da mãe e depois ele vai começar a produzir o próprio IgA dele e vai produzir o resto da vida, tá? Então, a gente tem uma certa dinâmica de produção desses anticorpos ao longo da vida, como a gente pode ver nesse gráfico.